Romanos capítulo 16, do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. É um mistério. Mistério o que é? Algo escondido, algo que ainda não foi revelado, mas agora está sendo revelado pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É um mistério. Mas nós vamos ver aqui algumas colocações preciosíssimas. O mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? O mistério de Deus, nós já vimos aqui, é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Olha lá, Colossenses. Vamos ver em Colossenses, capítulo 2. Ele vai nos ajudar. Colossenses, capítulo 2, ele diz assim: para que o coração deles, versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Gálatas 1:16, 15:16. Agora, o mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é o Evangelho. Nós conhecemos o Senhor Jesus pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é o Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é o Evangelho, e o mistério do Evangelho é Cristo e este crucificado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é o Evangelho, o mistério do Evangelho é Cristo crucificado, e o mistério da cruz, quando ele foi crucificado, há um mistério para nós, essa cruz é nós crucificados com ele. No livro de João 12, versículo 32, a palavra do Senhor diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Romanos capítulo 6, versículo 6,
sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, aniquilado, para que nós não servamos mais o pecado como um escravo. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é o Evangelho, o mistério do Evangelho é a cruz, e o mistério da cruz é eu crucificado com Cristo. Em Cristo fomos batizados, incluídos, crucificados. E o mistério dessa cruz é a ressurreição. E o mistério da ressurreição é Efésios 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. O mistério da ressurreição da cruz é nós crucificados com ele. O mistério da ressurreição é nós ressuscitados juntamente com ele. E o mistério ainda da ressurreição é: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mistério é Cristo vivendo em mim e em você. Para que tudo isto? Em João 14:20, ele diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, nós crucificados em Cristo, e eu em vós na ressurreição. Vocês vão conhecer isso, ele está dizendo. Vocês sabem, naquele dia ele já passou esse dia. Agora esse dia precisa ser tornado realidade em mim e em você, pela fé. Mas como? Eu preciso saber disso. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a cruz. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é o Evangelho, o mistério do Evangelho é a cruz, o mistério da cruz é eu crucificado com ele, o mistério e ele ressuscitado, o mistério da ressurreição é eu ressuscitado juntamente com ele, e o mistério dessa ressurreição é eu ganhar a vida de Cristo juntamente com ele quando ele foi ressuscitado dentre os mortos. Para que tudo isso? Romanos? Para que tudo isso, queridos? Vamos ler de novo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Olha lá, evangelho é morte e ressurreição. E a pregação de Jesus Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E ainda ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Vamos repetindo, irmãos, para fixar em nossos corações. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha lá, mistério. Mas agora está sendo revelado. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. É o que nós estamos fazendo. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Qual é o fim de tudo isto? O propósito de tudo isto? É a adoração ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. A finalidade de tudo isso
é termos um coração agradecido, um interior de adoração, de louvor e adoração ao único Deus, não mais outro, ao único Deus, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que eu e você sejamos adoradores, verdadeiros adoradores de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, e não queiramos adorar a nenhum outro, porque o único digno de adoração é o nosso Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e suficiente Salvador.